Olha, hoje a gente vai mergulhar numa das jornadas emocionais mais, assim, intensas que já foram escritas, o Salmo 77. E não é só poesia antiga, sabe? É quase um manual, um roteiro atemporal que mostra um caminho do puro desespero até a esperança. E o mais incrível é que a ferramenta para essa virada é algo que todo mundo tem, a memória. Vamos entender direitinho como isso funciona. E o salmo já começa assim, ó, sem rodeios. A gente é jogado direto no meio de uma noite escura da alma. Não tem introdução, não tem era uma vez. É um grito imediato, visceral. Dá pra imaginar a cena, né? Alguém numa agonia tão grande que não consegue dormir, que recusa qualquer palavra de conforto. É um ponto de partida de uma honestidade que chega a doer. Então, essa recusa em ser consolado é o nosso ponto de partida. A primeira parte aqui vai focar exatamente nisso, nesse estado de clamor na noite. E veja bem, o salmista não está só triste. É muito mais que isso. É uma crise existencial mesmo, aquela sensação de abandono total no meio de uma tempestade interna. E a descrição dessa experiência é visceral. Não é só um sentimento, sabe? É uma condição completa que toma conta do corpo e da mente. A voz clama, as mãos se erguem sem parar, a alma recusa qualquer ajuda. O espírito vai desfalecendo. E no fim, o que sobra? O silêncio. A perturbação é tão, mas tão grande que as palavras simplesmente somem. E é justamente nesse silêncio forçado que a mente não para. Ela começa a atacar. É como se o sofrimento abrisse uma porta para um monte de perguntas. E não são perguntas quaisquer. São perguntas afiadas, dolorosas, que vão direto na base de tudo aquilo que se acreditava ser verdade sobre Deus, sobre o mundo. E a primeira flechada vai direto na base de tudo, a permanência da relação com o divino. A dúvida é, será que esse silêncio, essa distância, é para sempre? Acabou? Logo em seguida, a dúvida vai ainda mais fundo. Já não é sobre a relação, é sobre a própria natureza de Deus. A mente questiona. E a graça? Aquela bondade toda? Será que a fonte secou? E secou para sempre? Depois a dúvida olha para o passado, para a história. E todas aquelas promessas que foram feitas. Perderam a validade? Expiraram? E aí vem a pergunta mais devastadora, a mais terrível de todas. A questão aqui não é mais se Deus esqueceu. A dúvida é se ele, ativamente, num acesso de raiva, trancou a porta da compaixão. É o fundo do poço, não tem como ir mais baixo que isso. Mas é justamente aí, no fundo do poço, que uma coisa extraordinária acontece. Essa parte que a gente vai ver agora é o ponto de virada do Salmo. E o mais interessante é que a mudança não vem de fora. Não é um milagre que cai do céu. É uma escolha. Uma escolha interna, deliberada, de mudar o foco. Essa frase aí é o comecinho da virada. E olha, não é um suspiro de desisto. Pelo contrário, é um momento de reconhecimento. O salmista olha para a situação e dá um nome. Isso aqui é a minha aflição. E só de fazer isso ele começa a tomar as rédeas de volta. É o primeiro, e talvez o mais importante, passo para sair daquela espiral. E aqui a estratégia é revelada. É o pulo do gato. O salmista toma uma decisão consciente, determinada. Chega de olhar só para a dor de agora. Eu vou olhar para trás. Ele decide lembrar das ações de Deus no passado. A memória, ela se torna a arma dele contra o desespero. Então, o ponto crucial é esse: vira uma estratégia ativa. Não é só sentir, é fazer. O Salmo nos dá um plano de ação em 3 passos. Primeiro, recordar. Lembrar dos fatos, do que aconteceu. Segundo, considerar, que é tipo meditar sobre o significado daquilo. E terceiro, cogitar. Ponderar mesmo bem fundo sobre esses atos de poder. É quase uma disciplina mental, um treinamento para combater a dor emocional. Tá, legal. Mas e aí? Como é que essa estratégia funciona na prática? Bom, quando o salmista começa a colocar isso em ação, a perspectiva dele muda radicalmente. A narrativa deixa de ser sobre o sofrimento pessoal e mergulha numa admiração quase cósmica, sabe? É outra escala. E o efeito é pá!
imediato. A primeira coisa que ele diz depois de decidir lembrar não é sobre alívio, não é estou melhor, não. É sobre a grandeza de Deus. A lembrança restaura a perspectiva. A pergunta deixa de ser, será que Deus se esqueceu de mim? E vira, gente, que Deus é tão grande quanto o nosso Deus. A partir daí, a lembrança vira quase uma cena de filme. O salmista começa a recordar eventos específicos, como a travessia do Mar Vermelho, sabe? E ele descreve a própria natureza, as águas tremendo diante do poder de Deus. E a cena vai ficando cada vez mais intensa. Não é uma lembrança vaga em preto e branco. É vívida, colorida, cheia de som e fúria. Nuvens, trovões, tudo faz parte desse grande drama cósmico que ele está revivendo na mente. E quando ele fala de relâmpagos iluminando o mundo, a gente percebe que essa iluminação tem um duplo sentido, né? É literal, da tempestade, mas também é metafórica. Do mesmo jeito que os relâmpagos iluminaram o mundo lá atrás, a memória desses eventos está iluminando a escuridão que ele está vivendo agora. E aí vem o clímax dessa recordação. A memória de um Deus que, com sua presença, abala os alicerces da terra. Essa memória serve para abalar os alicerces do desespero que ele sentia. Certo, mas como é que essas memórias grandiosas do passado se conectam com a dor do presente? É exatamente aqui que o Salmo entrega, talvez, a sua lição mais profunda sobre como a gente pode navegar pelas dificuldades do dia a dia. Olha, essa é talvez a frase mais impactante do Salmo inteiro. O caminho de Deus passava pelo lugar mais caótico, mais improvável que existe, o meio do mar. E o detalhe mais importante, as pegadas dele eram invisíveis. A lição aqui é poderosa demais. Só porque um caminho não pode ser visto, não quer dizer que ele não exista. A esperança, então, não está em ver o caminho, mas em confiar, com base na memória do que já foi feito. Resumindo, então, a jornada toda do Salmo é uma transição fundamental. A pessoa sai de um estado passivo, de só sentir angústia, dúvida, perturbação, para um processo ativo de agir. O clamor é o que dá o start, mas são as ações de recordar e considerar que de fato transformam tudo, tirando o foco do problema de agora e colocando na provisão do passado. E é com essa reflexão que o Salmo nos deixa. Ele não oferece uma solução mágica para a dor, mas oferece uma ferramenta poderosa. A sugestão é que, talvez nas noites mais escuras, quando a alma não quer consolo e as dúvidas tomam conta, a chave não seja forçar o olhar para um futuro que a gente não enxerga, mas sim olhar para trás, olhar para as maravilhas do passado, porque no fim das contas é na lembrança da fidelidade de ontem que se encontra a força para enfrentar as incertezas de hoje.